Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme Silveira e hoje a gente vai ver como praticar trabalho com strings. Fundamental para o nosso dia a dia em qualquer tarefa ligada à computação. Bem-vindo ao canal mais pop K-pop. Cientistas da minha vida, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não importa a tarefa que a gente está fazendo com computação, muitas vezes, a gente trabalha com strings. Não importa se é lá no Excel, quando você está querendo saber se tem a palavrinha XPTO dentro de uma célula, um ponto e vírgula, uma vírgula, alguma coisa que tem dentro de uma célula. Se os primeiros caracteres são alguma coisa, se os últimos caracteres são outras, ou se você está lá em Python lendo um arquivo linha a linha e procurando certas informações, ou se você está querendo aplicar uma expressão regular, ou não sei o que. Nossa, string faz muito parte do nosso dia a dia. Manipulação de string é uma das classes string, se é uma classe na sua linguagem favorita, que tem uns métodos muito comuns em todas elas, né? Como é que eu tiro espaço em branco do começo do final? Como é que eu quebro nos espaços em branco? Como é que eu transformo em maiúscula se o alfabeto possui maiúscula, minúscula, né? Como é que eu tiro os acentos? Como é que eu não sei o quê? Falta coisa a ser feita com manipulação de string. E tem muitos problemas na manipulação de string. Por exemplo, memória. Então, o que a gente faz para entender como string funciona? Podemos ler a documentação, como eu falei num dos primeiros vídeos dessa série, sobre como a gente praticar o ato da programação, da computação, melhorar o nosso dia a dia como desenvolvedores, desenvolvedoras, cientistas de dados, etc. A outra fonte é encontrar exercícios para manipulação de string. E você vai encontrar no HackerRank, deixa eu abrir aqui o HackerRank para vocês, HackerRank, que eu tenho vídeo aqui no canal implementando, resolvendo alguns dos problemas do HackerRank em Python, que trabalham com string. Vai ter alguns desses. Só que muitos deles são, às vezes, sem um contexto, sem contexto nenhum. O que eu queria compartilhar com vocês é um outro site de exercícios que tem alguns exercícios iniciais que são com string e que depois acabam seguindo um caminho mais complexo de outras áreas, tá? De novo, lembrando, string pode ser super complexo, só entrar nos problemas de memória envolvidos com manipulação de string, que é o Rosalind, tá? No site da Rosalind, eu resolvi diversos exercícios junto com a ajuda da Vanessa, que temos vídeos aqui do canal onde ela foi me ajudando a resolver, foi me ensinando questões de bioinformática. Então tem vários exercícios super legais. Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro de todos, contando os nucleotídeos de DNA. E o exercício de contar os nucleotídeos de DNA, ele dá aqui uma sequência de DNA pra gente, tudo bem? Ele explica, olha, uma string, aqui é uma string bioinformática, tá? Não é uma string Java, Python, etc. Uma string é uma coleção ordenada de símbolos, faz sentido. Selecionada de um alfabeto, faz sentido. E formada numa palavra, uma palavrona. O tamanho da string é o número de símbolos que ela contém. Genial, né? Parece fazer sentido, parece ser compatível com a nossa definição de string em programação. Parece. Um exemplo de uma string de DNA de tamanho 21 é a seguinte, e aí ele dá um exemplo. Por que é esse exemplo? Porque o alfabeto de DNA contém 4 símbolos, a CGT. Então você só pode usar a CGT e aí vai para frente, certo? Então ele dá para você uma string de DNA, de tamanho no máximo 1000 NT nucleotídeos, e ele quer que você devolva 4 inteiros, que são a quantidade de vezes que aparece o símbolo A, C, G e T. Se você está acompanhando essa série inteira de vídeos, você sabe como escrever isso agora em uma linha. Sabe por quê? Porque eu aprendi, e você também deve ter aprendido. Lá atrás é uma função que faz isso em Python, né? Eu não lembro qual foi a solução que eu fiz lá no começo do canal, quando a Vanessa me ajudou. Não sei se foi a solução que eu estou pensando agora. Eu não quero estragar qual é de uma linha, mas aqui resolve isso daqui. Ela está nessa série de vídeos sobre aprendizado. Quando eu fui explorar a documentação do Python, eu caí nesse método que resolve isso completamente super fácil. Contar o número de A's, de C's, de T's e de G's. Então percebe o que a gente está fazendo? Se for uma implementação manual, na unha, um laço em que eu preciso de 4 contadores, um contador para o A, para o C, para o T e para o G, ou 4 laços com um único contador, ou você fala, Guilherme, não vou fazer 4 laços com um único contador. Pode ser que você fale isso, pode ser que não. Quando a gente começa com a programação, a gente não tem isso tão claro na nossa cabeça. Você vai encontrar muitas vezes um copy-paste 4 laços, literalmente. É bem comum mesmo. Agora, à medida que a gente se desenvolve, a gente consegue extrair uma função que faz o laço, aí você chama a função 4 vezes, ou você consegue fazer um único laço e não ter 4 contadores, ou ficou a dica aí numa dessas frases que eu falei de qual é uma solução de uma linha. Tem várias formas de fazer isso, mas a sacada aqui é isso, tem vários exercícios
contextualizados no mundo de bioinformática, quer dizer, muito mais legal do que simplesmente tire os espaços em brancos de um arquivo que não sei o que, não sei o que. Muito mais legal nessa manipulação de string do que uma outra. Tem alguns exercícios aqui que vão trabalhar com manipulação de string, mas um pouco mais para frente já caem limitações de manipulação de string que envolvem algoritmos mais complexos. E aí, quando você envolve esses algoritmos mais complexos, aí não vai ser necessariamente o que a gente está falando aqui nessa série de vídeos, que é praticar solução de problemas que a gente vai encontrar muito no nosso dia a dia, como qualquer desenvolvedor e desenvolvedora. Se você é de informática, claro, esses exercícios vão fazer muito sentido para você. Se você está fazendo programação competitiva, aqueles exercícios do Code Source e etc., vão fazer muito sentido para você. Mas o HackerRank, para quem quer prestar vaga, né, candidato a vaga, coisa do gênero, também faz sentido para se candidatar. Então tem várias formas. Como quero praticar strings, você pode ir no Rosalink, mas você pode também no Codeforces. Eu acho que eu falei Codeforces, falei alguma outra coisa, agora fiquei na dúvida, hein? No Codeforces, você também pode ir no Problem Set e procurar problemas que estejam ligados a string, ó, a string aqui, strings. Lembrando de, depois que você buscar a string, clica na ordenação por A corretos e você vai ver do mais fácil para o mais difícil. Esse mais fácil aqui, palavras muito longas, deve ser exatamente o que está falando, né? Tem palavra muito longa? Quantas palavras são muito longas? Ou algo do gênero. Vou nem abrir, porque deve ser algo do gênero. Vamos abrir, vai, né? Só para dizer que eu abri, né? Então, algumas palavras, localização e internacionalização, são tão longas que a gente abrevia. É uma coisa muito... Não é muito comum isso daqui. Foi bom ter aberto. A palavra localização e internacionalização em inglês são muito longas para quem fala inglês, e aí por algum motivo decidiram abreviar. Então, internalização tem 18 letras, então ficou I18N. E localização tem 10 letras, L10N, agora não lembro se é 10 ou se é 9. 10, isso mesmo, falei certo, nunca lembro. Internacionalização é, por exemplo, quando eu tenho um texto, tá? Eu tenho um texto, uma palavra, e eu quero mostrar ela de acordo com a língua de uma outra pessoa. E aí eu vou usar esse processo de internacionalização para mostrar o meu site em inglês, em português, em russo, em coreano, seja lá o que for, tudo bem? E a localização, então, é, por exemplo, a representação de moeda, a representação de data e outras representações que vão de acordo com sua localização. Então, costuma ser isso. Talvez tenha falado alguma bobagem aí no meio, mas eu acho que é por aí mesmo. Então, qual foi o padrão que eles usaram para abreviar essas palavras em inglês? O primeiro caractere, número de caracteres, último caractere. Tá? Então, o número de caracteres, o 10, não é o que está aqui no meio. O 10 é o total de caracteres. L10N e 18N. Tem 18 caracteres, internationalization. E aí, adivinha o que ele faz? Ele dá palavras para a gente e ele pede para a gente abreviar. Tudo bem? E aí ele fala que, deixa eu ver aqui, você tem que trocar elas. Ele deve falar aqui em algum lugar quais são as palavras que não precisam disso. Eu imagino que sejam as palavras com menos ou igual a 4 letras, não é para abreviar, mas que todas as outras são. Talvez ele fale um pouquinho diferente aqui, tá? Não interessado. Lembra, não quero a implementação exata. A ideia era mostrar para vocês que, olha, vamos trabalhar com string. Olha que legal, né? Essa aqui parece ser razoavelmente simples, mas é super legal de fazer. De novo, lembrar o ponto em que você está na sua carreira. Claro, talvez para vocês isso aqui seja super simples como para mim. Mas para você que está começando e que nunca fez exercício e nunca trabalhou com muitas e com strings, você vai ter que quebrar aqui o problema e lembrar, poxa, como é que eu vou ter que fazer isso? Essas são 3 partes, o que é a primeira parte do problema, o que é a segunda, o que é a terceira, estou dando dicas. E aí, junta essas 3 e aí eu tenho um resultado, algo do gênero. Você vai ter que fazer isso, então não se preocupa. Quando eu falo, isso aqui é simples, é legal, não sei o que, é porque lembra do primeiro vídeo, é porque faz o quê? 31, 32 anos, sei lá quantos anos que eu programo. Então é claro que nos meus primeiros 5 anos, isso daqui era muito difícil, porque eu comecei muito cedo, então era muito difícil mesmo, nos primeiros 5 anos. Eu acho que para quem começa a programar numa idade mais 18 anos, 17 anos, 15 anos, etc., em menos tempo deve ficar natural um exercício desse, tá? Né? Programando todo dia durante 5 anos, eu tenho uma grande impressão que vocês conseguirão fazer esse exercício sem muita dificuldade, tá bom? E é claro, vai puxando exercícios mais difíceis à medida que está muito fácil para você, que vai estar envolvendo outras coisas mais complexas e que você vai ter que solucionar. Legal? Então, strings é uma área super importante do nosso dia a dia. A gente tem as questões da manipulação, questões de memória, diversas questões super importantes em todas as linguagens que a gente imaginar. Super legal de fazer e tem problemas em contextos interessantes também. Espero que vocês tenham se divertido com isso daqui. Aproveitem e pratiquem. Legal? Nos vemos na próxima. Annyeong-hi. Haseyo.